poder estar participando mais um mês do nosso culto de missões, e certamente o Senhor Deus, Ele está bastante satisfeito com o que está se colocando aqui diante do seu altar. Toda a programação, temos sentido a presença de Deus de forma muito forte durante o desenrolar deste trabalho, de maneira que o Senhor está no nosso meio. Diga amém. Amém. Eu quero antes estar agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Laércio Venâncio, pela oportunidade de mais uma vez aqui estar humildemente trazendo uma reflexão da palavra de Deus, ao passo que peço aos meus companheiros, a minha retaguarda, amém, que estejam orando por nós, para que no abrir de nossa boca o Senhor possa nos dar uma palavra, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria de homem, mas no poder do Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 4, verso de número 1, onde a palavra de Deus diz: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eú, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arazote Agoim. Verso 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o te darei nas tuas mãos. Diga amém. Amém. Texto em pauta retrata a vivência e a história em que os filhos de Israel se encontravam. Esta era a época dos juízes, onde Deus, sempre que, em resposta ao clamor do seu povo, Deus levantava homens e às vezes mulheres para libertar o seu povo da opressão, do cativeiro e das mãos dos tiranos. O texto é claro quando diz que todas as vezes que os filhos de Israel, isto é, os descendentes de Jacó, eles se rebelaram ou se rebelavam contra Deus, afastando-se do Senhor, esquecendo-se das grandes dádivas
as benesses que o Senhor lhes concedia, a Bíblia diz que o povo começava a enfraquecer-se espiritualmente, e desta forma o povo inimigo, as nações inimigas do povo de Deus se fortaleciam e passavam a exercer opressão, fúria, ódio contra o povo de Deus, e desta maneira o povo passava a viver uma escassez, não só no campo de sua economia, das suas finanças, dos seus negócios, das suas prosperidades, mas principalmente no campo espiritual, porque a ausência de Deus na vida do homem, ela produz a pobreza espiritual. O homem não consegue enxergar muito além, quando na verdade os projetos de Deus para nós sempre são maiores daqueles que nós podemos alcançar com a nossa própria força, do nosso próprio modo, do nosso jeito e com a nossa experiência. E nesse texto a gente percebe que o rei Jabim, que exercia o seu reino sobre as terras de Canaã, há 200 anos atrás, Josué soube a orientação do Espírito Santo, havia destruído aquelas terras de Jericó que davam portas para as terras de Canaã, e Josué pronunciou uma profecia que dizia: maldito seja aqueles que reconstruam esta cidade. 200 anos se passaram, e agora, de forma curiosa, um rei havia se estabelecido sobre Jericó, e arrumando ele uma coalizão, se levantou de forma violenta contra o povo de Deus. E agora o povo estava fraco, o povo estava caído, o povo estava em miséria espiritual, mas o povo se lembrou que Deus é sensível à oração sincera. O povo se lembrou que todas as vezes que um homem, que uma mulher, que um jovem, ou até mesmo uma criança de entendimento, ela se põe a orar, ela se põe a buscar a presença de Deus, ela se põe a chorar no altar do Senhor, buscando uma solução para o seu problema, buscando uma solução para a sua vida, buscando uma resposta para as suas indagações. É verdade, Deus, diz a Bíblia, não resiste à oração do contrito. Deus não suporta a lágrima de crente, e resposta à oração do crente sincero. Deus levanta sempre um libertador. E debaixo desta oração, Deus, de forma inusitada, levanta uma mulher. Não era comum, pastores, não era natural, não era a ordem das coisas assim acontecerem. Deus levantar uma mulher para liderar um exército de homens valentes. Mas o nosso Deus é o Deus que trabalha no inusitado. O Deus que você serve muitas vezes resolve trabalhar diferente contra as sortes humanas das coisas. Deus levanta a Débora, e a Bíblia diz: Débora profetiza. Diga: Débora, Débora profetiza. profetiza. Mulher de Lapidote. Boa coisa é quando nós resolvemos caminhar no meio dos profetas. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Segure a mão do crente que está no seu lado nesta noite. Mas se eu firmar aqui, ó, E diga: deixe de andar com os urubus. E comece a voar com as águias. Deixa de andar com gente que não serve. Deixa de andar com gente que não tem nada de Deus. E começa a andar no meio dos profetas. Pois o nosso Deus é um Deus de libertação para o seu povo. Resposta às suas preces, às suas orações, Deus lhe dá uma mensagem. E ela agora, indagada diante do povo, chama um homem chamado Baraque. Baraque, por sua vez, em obediência à voz profética, ele vem e se apresenta àquela mulher. Isso está escrito, no verso de número 6. Quando diz: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão de Quedes, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel deu uma ordem, dizendo: vai e atrai gente do monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens da tribo de Naphtali e de Zebulon. Eu acredito que Baraque, por mais experiente que fosse, na ordem da peleja ele temeu. Porque a Bíblia é clara quando diz, no capítulo de número 4, e o verso 3, que Cícera, capitão do exército do rei Jabim, ele possuía a maior força bélica dos seus tempos, o maior aparato tecnológico de guerra se encontrava no reino de Canaã, e o povo estava por sua vez desarmado, enfraquecido, porque a gente percebe que Deus vai usar o povo de forma inusitada. Deus vai usar o povo com aparatos pequenos. Gideão, por sua vez, julgou o povo, e ele venceu com jarros e com tochas de fogo. Isso nunca havia acontecido antes. A Bíblia diz que Sangar, um dos juízes de Israel, ele construiu com a sua própria mão, com uma guinhada de boi, ele matou 600 homens. O próprio Eude construiu, confeccionou com a sua própria mão uma espada pequena, e dessa forma nós entendemos que as armas que o povo de Deus possuía não tinha nenhuma expressão e não causava temor ou medo a ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: quando Deus está no negócio, pode a tua arma ser pequena. Quem sabe o que você tem nessa noite na sua mão é até mesmo uma queixada fresca de jumento. Quem sabe o que está nas tuas mãos, alguém está dizendo: não vai dar certo, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou na tua vida e vou te dar a vitória independente das tuas armas. Segura a mão do profeta que está perto de você nesta noite. Ele não te aperreia. Não fica preocupado. Não fica entristecido. Deus já entrou em ação. A tua fé pode ser pequena. A tua alma pode ser conservada diante do inimigo. Mas Deus está ao teu lado. E a vitória pertence ao povo de Deus. Eles saíram ao pelejo e começaram a guerrear. A promessa de Deus, diga: a promessa de Deus, para Débora era esta: vai, e eu, verso 7, eu atrairei para ti, para o ribeiro de
de Quizon, assim será. Eu estava estudando esta palavra, e a Bíblia diz: o ribeiro antigo de Quizon, este ribeiro estava desativado, estava obsoleto, não tinha nenhuma função, não tinha nenhuma significação. Mas Deus diz: leva o povo para o monte Tabor, e eu atrairei os teus inimigos para o vale de Quizon. E o Espírito Santo me disse: aleluia, quando eu quero operar aquilo que está desativado, eu coloco em obra aquilo que está parado, eu coloco para funcionar. Quando eu quero dar vitória, meu Deus, levanta o dedo de profeta assim para o céu. Alabaraia, aponta para alguém que está perto de você como profeta, viu? Aleluia, diga: aquilo que está morto na tua vida vai começar a viver. Aquilo que está parado, aquilo que está cansado, aquilo que está desativado, Deus está colocando em ação nessa noite. Deus está colocando plano em ação. Deus disse: leva para o monte, eu vou atrair eles. Ele é o crente que está com você, diga: não é do seu jeito, não é como você pensa, é do jeitinho de Deus, é do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus planejou, é do jeito que Deus escolheu. Vai dar certo. Alguém está dizendo: não vai dar, não tem jeito. Mas do meu jeito dá, da minha forma dá, da forma de Deus sempre dá certo. Alguém está dizendo: rapaz, desiste desse negócio. Tu não está vendo que o negócio está estreito, tu não está vendo que o negócio não está caminhando. Mas Deus diz: fica firme, vai dar, vai dar, vai dar. Está chegando a tua hora. Eu atrairei para o vale de Quizon. Já vai Cícera, todo imponente. Interessante, pastor presidente, que o nome Cícera significa exibição. O nome Cícera significa exibicionista. Sabe o que Deus está me dizendo aqui nessa noite? Que o amostrado, que o exibido, a exibida, a fofoqueira, o fofoqueiro, aquele que sentou em cadeira de camarote e já decretou o teu fracasso, Deus está dizendo: eu vou confundir a terra, eu vou confundir as mentes, eu vou confundir o negócio, e o amostrado vai ficar decepcionado. Pegou seus 900 carros de fé. Flávio Joséfo disse que era 300 mil carros de fé. Flávio Joséfo disse que era 10 mil cavaleiros. E ele disse que era 300 mil soldados de infantaria. Ele já estava dizendo: a gente vai acabar com Israel dessa vez. E Deus estava lá no Tabu, vem. Alá, andou, galácia. Jesus está dizendo assim para os teus amigos: vem para cá. É aqui que eu vou dar vitória ao meu filho. Deus está dizendo para os teus amados: vem. Vem que aqui tu se quebra. Alamandiocamacia. O diabo preparou nessa noite e disse: eu vou matar ela no caminho. E Jeová se levantou e disse: vem, vem, porque eu estou numa espada de fogo flamejante. Vem para morrer, Satanás. Eu me encanto e me dava certo.
Ele está dizendo para você: eu sou grande ainda, viu? O teu inimigo pode estar em vantagem. Alguém está dizendo que você não tem advogado. Alguém está dizendo que você não tem ninguém por você. Alguém está dizendo que ninguém é por ti. Mas Jeová aqui te trouxe essa noite para te dizer: eu sou teu pai, sou teu amigo, sou teu advogado, sou teu juiz, sou teu protetor, sou teu ajudador. Eu sou aquele que te guarda, diz o Senhor. E já vai ser esse nome sendo o carro de fé, ele todo imponente. Ah lá, eu andou cama. Eu sinto uma graça tão forte aqui, meu irmão. Parece que a graça da segunda-feira ainda está por aqui ainda. Assim te diz o Senhor nessa noite: eu estou do teu lado. Alguém está dizendo: está em desvantagem e esta causa é minha. Mas eu te trouxe aqui esta noite para te dizer: o advogado sou eu e a sentença já foi decretada por mim. Sai hoje descansado e de posse da vitória. Será que dá para levantar a mão? Repousa sobre alguém assim nesta noite. Repousa sobre alguém, repousa sobre alguém. Diz assim: tu é minha companheira, tu é meu amigo. Ah, o espírito de unidade está aqui em Campo Jordão. Diga: você é meu amigo. A gente está na peleja junto. Deus nos dará a vitória mais uma vez. Deus desativou o ribeiro. Pastor Luiz Henrique, Deus mandou uma chuva tão forte no ribeiro de Quizon. O tempo era verão, não tinha nuvem, não tinha sinal de chuva alguma. E Cícera estava dizendo: vai ser fácil demais. E Jeová disse: vem. Alargue de Candolécia. E quando eles chegaram no ribeiro de Quizon, Jeová tirou as trancas de cima e a água desceu. Pá! Os carros que eram grandes de ferro começaram a travar. E da lama não saía. E ele batia no cavalo. A Bíblia diz, irmãos. A Bíblia é linda. Cadê a Bíblia? Levanta a Bíblia assim, só para o Satanás ficar furioso. Vamos assim, vamos. Que tem uma foto aí, tem uma foto. Aqui tem espada, Satanás. Aqui tem espada, demônio. Aqui tem espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou dizendo para você: eu sou o Senhor, pelejo por você, sou forte, sou rei, sou guerreiro, e nessa peleja não terei se pelejar. No capítulo 5 e o verso 20, Débora está já agora cantando, adorando, agradecendo pela vitória. Mas Deus abriu o leque, uma janela, e ela viu como a peleja aconteceu no seu fronte. Veja o que diz o capítulo 5, o verso 20. Desde os céus pelejaram até as estrelas. Diga assim: pelejaram as estrelas.
Toda vez que você vê na Bíblia essa expressão, pelejaram as estrelas, a Bíblia está falando dos anjos. O exército era pequeno, estava mal armado, a espada era pequena, era improvisada, mas Jeová disse: não perder não, porque aqui em cima eu tenho um exército que não perde. Tem alguém, irmão, que canta aí de forma desavisada, dizendo: Miguel desceu, Gabriel desceu. Mas a Bíblia diz que Miguel, o arcanjo guerreiro, ele não desce para ninguém, a não ser para pelejar pelo povo de Deus. Toda vez que Miguel desceu na Bíblia, foi para pelejar pelo povo de Deus. Diga amém. Amém. Diga para o crente que está ao seu lado, lá no céu, tem um arcanjo chamado Miguel, o capitão das miríades dos anjos guerreiros. Irmão, esse Miguel é terrível. Um dia Daniel se colocou de joelho pelo povo e disse: Deus, perdoa o pecado do povo. E a Bíblia diz que Satanás se levantou e colocou uma nuvem de bloqueio, de maneira que a oração não conseguia penetrar lá no terceiro céu. E Daniel continuou a orar. Diga assim: Daniel continuou a orar. Olha para o crente que está ao seu lado, uma doutrinazinha para não perder o costume. Diga assim: por que tu parou de orar, crente? Então diga forte: por que você parou de orar? Diz assim: deixa de colocar o pó no rosto, me coloca o rosto no pó, porque a esperança está vindo de Deus para você. Daniel continuou orando 20 dias, 21 dias. Quando chegou 21 dias, Jeová parece que se levantou e chega. Miguel. Sim, senhor. Alabará camas. Reminente a placia para a majestade, para o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Desce lá e tira aquela nuvem de bloqueio, porque eu preciso dar resposta para o meu povo. Miguel desceu com velocidade de anjo. Você sabe, irmão, que um anjo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, verso 7, que Deus nos fez, a mim e a você, um povo semelhante aos anjos. Só que a única diferença entre eu e você para um anjo é que o anjo tem uma força de 185 mil homens. A Bíblia diz que o anjo de Deus, uma noite só, matou 185 mil homens. Quem é profeta aqui? A Bíblia diz que quando Satanás foi expulso do céu, lá em Apocalipse capítulo 12, ele arrastou com a sua cauda até essa parte dos anjos. Mas só que para anjo, para demônio que tem no inferno, Deus tem 3 anjos preparados. Diga amém. Amém. Levanta o dedo de profeta assim. Você vai profetizar forte aqui hoje, viu? Alabaracama Xúria. Aponte para o crente perto de você. Quem disse que o teu Deus é pequeno? Se o teu problema é grande, teu Deus é muito maior. Faça assim, Guri, muito maior, muito maior. Ele é infinitamente
infinitamente, infinitamente, infinitamente maior. A roda ficou travada, irmão. A Bíblia diz, irmão, não estou inventando não, a Bíblia diz que os cavalos faziam tanta força e parece que uma mão agarrava está aqui, meu filho, aqui no capítulo 4, capítulo de número 5 e o verso 22. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar. Os cavalos faziam força para ir atrás do povo e as mãos, os anjos aqui segurando. Você não vai para lugar nenhum, você não fica aqui, o povo é meu. E os cavalos faziam as unhas caindo, as patas quebrando. Era cavalo mancando. Diz assim para o crente que está ao seu lado: Deus vai quebrar, Deus vai quebrar as patas dos cavalos. Alô, cavalo, prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao povo de Deus. Alguém vai sair mancando de lá. Pensa do lado. Diz: eu fui mexer com ela, fui mexer com ele, estou todo arrebentado. Fica de pé nessa noite com a permissão do meu presidente. Bom tempo. Meu filho, você perdoe. Quantas pessoas não acreditem aqui nessa noite? Levanta a mão para me conhecer. Você que não é crente ainda, você que está afastado do caminho do Senhor, volta para o teu lugar. Oh, glória a Deus. Porque o Deus da vitória está aqui. Ora manava solamente. O Senhor tem coisas tão boas para revelar na tua vida. Ajude aí, ó. Se tem alguém não crente aí perto de você, ou afastado, traga. Aleluias. Para estar aqui servindo a Deus mais uma vez. Saia do seu lugar nessa noite e venha, porque a vitória pertence ao povo de Deus. O inimigo tem pelejado muito para destruir a sua vida, para lhe levar para longe de Deus. Já está vindo a primeira pessoa ali chorando. A segunda pessoa para Jesus: vem em nome de Jesus. Crie força, saia do seu lugar, porque o teu lugar ninguém pode preencher. Tenha força nessa noite, porque o teu Redentor está aqui. A segunda pessoa para Jesus.